depois do nosso último vídeo, estamos de volta. E temos novidade, estamos viajando às Américas. E a gente quer contar tudo isso pra vocês agora nesse vídeo. Bom, vocês já sabem que a gente comprou o ônibus bem no meio da pandemia, né? Em junho de 2020. O ônibus, ele serviu como um escape para tudo que estava acontecendo. Foi um entretenimento. A gente conseguiu se ocupar, porque não tinha o que fazer. A gente não podia sair, a gente não podia viajar, não podia ver amigos, não podia ver familiares. Foi um período bem intenso. E acho que o ônibus, ele veio no momento certo. A verdade é que tava todo mundo ficando louco com essa história da pandemia. 2 anos sem poder ver teus amigos, sem poder fazer encontros, poder ver teus parentes. Foi um período muito complicado que a gente acabou que comprou um ônibus e resolveu construir. Então era a nossa válvula de escape a construção, né? Final de semana a gente não saía, a gente não via ninguém e a gente aproveitava para gastar energia na construção do ônibus. Foi o que a gente fez durante todo esse período, né? Mas ao mesmo tempo começou a bater uma ansiedade. Depois de um período construindo o ônibus e a gente almejando estar viajando, a construção também se tornou um peso, um fardo, e veio a gerar uma ansiedade na gente. Tipo, como a gente mesmo construiu, a gente colocou a mão, chegou uma hora que a gente precisava ver um resultado. Quando as mudanças são pequenas, tu não vê muito resultado e tu começa a ficar meio preocupado, tipo, quanto tempo a gente vai ficar aqui, né, construindo? O que a gente vai fazer depois disso, né? Pra onde é que a gente vai? Então, depois de 2 anos construindo o ônibus, durante 3 turnos, né, trabalhos de 3 turnos, porque o Douglas trabalhava durante o dia, das 8 às 18, e construía o ônibus à noite, eu cuidando da Manu e indo atrás de materiais e ajudando na construção do jeito que eu podia, né, do jeito que dava tempo. O que a gente mais queria era sair para viajar. E então a gente começou a planejar mini viagens, assim, mini testes. Para um aniversário a gente precisava da geladeira pronta, precisava da geladeira instalada. Então a gente foi lá, fez a conversão da geladeira de 220 para 12 e tá, daí para outra viagem a gente precisava pelo menos de um banheiro. E na outra, pô, a gente vai precisar de um fogão, a gente vai ficar mais tempo lá no carnaval, vamos precisar pelo menos do fogão. Então a gente foi definindo mini viagens que nos ajudaram a traçar objetivos. Para essa viagem a gente vai ter que ter isso pronto. Isso foi bacana, foi nos ajudando a atingir esses objetivos, porque a gente tinha datas. Essas datas nos ajudavam a concluir algumas etapas. Essas mini viagens, elas davam um gás pra gente. Tanto pra gente se dar uma baixada de adrenalina, assim, dar uma curtida, dar uma relaxada, quanto davam um gás a mais depois quando nós voltávamos pra construção do motorhome. A gente voltava mais ativos, mais com vontade de terminar. Na nossa última viagem teste, a gente decidiu que a gente ia fazer uma viagem maior. E que a gente ia precisar de box pro banho, a gente ia precisar da cozinha pronta. A gente ia viajar pelo Brasil, a gente ia subir até Santa Catarina e ia explorar mais lá pra cima. A gente pensava em ficar fora de 30 a 45 dias mais ou menos. A gente não fez um roteiro, a gente só tinha uma ideia. E foi aí que a gente começou a dar um gás maior no ônibus. A gente tinha ali 40 dias para concluir. Mas não era isso que a gente queria. A gente queria ir para fora do Brasil, a gente queria conhecer as Américas. Então teve um dia que a gente fez um churrasco lá, como a gente adora, e nesse dia a gente disse, não, hoje a gente vai definir um roteiro e vamos definir uma data e vai ser essa data,
Aconteça o que acontecer, a gente vai sair nessa data, esteja o ônibus como estiver. Nesse período a gente começou a olhar alguns vídeos no YouTube e tal, tinha gente que estava viajando pelas Américas de van, de Kombi, de Fuca e tal. E só que ninguém estava indo com um ônibus gigante, pelo menos a gente não encontrou ninguém, a gente pesquisou e tal, quem é que vai de ônibus, um motorhome grande assim que nem o nosso. E tem muito pouca, eu vou dizer pouca porque a gente não encontrou nenhuma. Mas entre o carnaval, que foi quando a gente definiu que a gente ia fazer essa viagem de 45 dias, e a Páscoa de fato, a gente começou a pensar em saltos maiores, em viagens maiores. O que a gente vai de fato fazer? Para onde que a gente vai quando a gente terminar de construir um motorhome? Será que a gente quer mesmo sair para viajar pelo Brasil? E essa dúvida começou a pipocar entre a gente. A gente já conhecia o Uruguai e a gente começou a pensar em fazer uma viagem pelas Américas. A gente sempre pensou em viagem de 3 meses. Quando será que a gente vai conseguir fazer uma viagem de 3 meses que não seja apenas de 30 dias de férias? Na época que a gente pensava isso, tanto eu quanto o Douglas trabalhávamos presencial, então era quase que impossível. O Douglas já estava trabalhando antes da pandemia no modo home office, então as coisas começaram a meio que clarear na cabeça de serem impossíveis. Então a gente começou a pensar, por que não uma viagem pelas Américas? Aproveitar que a Manu ainda não está em idade escolar e fazer essa viagem. Acredito que agora seja possível fazer isso. A gente queria conhecer novas culturas. E eu acredito que conhecer novas culturas, assim, novos países é uma coisa que vicia um pouco. E eu sempre tive esse desejo de sair do Brasil e tal, conhecer novas culturas. Já conheci, já morei um tempo fora e uns anos atrás a gente viajou para os Estados Unidos também. Então a gente disse, por que não, né? Por que a gente não pega o ônibus e vai viajar às Américas, vai conhecer as culturas que existem por aí. E então definimos, vamos viajar às Américas, vamos até o Ushuaia. E do Ushuaia, quem sabe até o Alasca. E aí a gente continuou a construção do motorhome, né? Mas a gente viu que a gente precisava de uma data. Se a gente não tivesse uma data definida para a saída, de fato, a gente ia continuar construindo, mas sem muita pressa, e a gente não sabia quando isso ia terminar. Então a gente definiu que a gente sairia no dia 13 de agosto de 2022, agora esse ano. E a gente definiu também que a gente ia sair com o ônibus do jeito que ele tivesse. Então a gente começou a traçar alguns objetivos. A gente precisa de tais coisas prontas para casa, para a parte da casa, e tais coisas prontas para a parte do carro. Então, por exemplo, a gente queria ter o box do banheiro pronto na casa, a gente precisava das pias instaladas, os armários da cozinha precisavam estar prontos. Na parte do carro a gente queria que a parte externa, a pintura estivesse pronta, a gente queria adesivar o ônibus, a gente precisava fazer uma revisão elétrica. Com a data definida, a gente decidiu que toda a energia que a gente tivesse, todo o tempo que a gente tivesse livre, a gente ia se dedicar ao ônibus. Então, é claro que a gente tem vídeos da construção que a gente não conseguiu editar, porque todo o tempo era dedicado ao ônibus. Eu trabalhava durante o dia, à noite eu ia para trabalhar no ônibus. Os dias foram passando, eu fui trazendo coisas para dentro do ônibus, e quando a gente viu, a gente estava morando no ônibus. E foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente teve real uma experiência dentro do bus, né, de como seria,
o que a gente precisava mudar, o que a gente precisava de fato fazer, nosso foco. E eu acho que deu um gás bem no momento que a gente tava muito cansado, de verdade. Tava muito corrido. E eu acho que morar no ônibus deu um gostinho de quero mais, um gás a mais pra gente terminar a correr e conseguir terminar o que a gente queria. E aí a gente resolveu voltar pra casa quando a gente começou a fazer pintura interna do ônibus. Tinha muita coisa espalhada, a gente ainda estava organizando, estava terminando de montar roupeiro, precisava montar roupeiro, daí não tinha onde deixar as nossas roupas. Então a gente, não, vamos focar, né? Vamos voltar pra casa pra gente conseguir focar total na conclusão do bus. E aí a gente voltou pra casa e focamos na pintura interna. Os últimos dias em casa, eles foram tão corridos, porque a gente estava fazendo coisas no ônibus até o amanhã do dia 13 de agosto. Então, na manhã do dia 13 eu ainda estava trazendo coisa de casa, trazendo a nossa mudança. Então os últimos dias, assim, olha, as últimas semanas foram muito corridas, muito intensas. A gente não tinha hora para voltar para casa. E a gente contou com a ajuda da família toda. Cada um ia e ajudava como podia, ou fazendo uma comida, ou ficando com a Manu para que a gente pudesse estar lá no ônibus, para que eu pudesse estar indo para a rua comprar os materiais, comprar o que precisava, o que estava faltando. E essa ajuda foi fundamental. Sem essa ajuda da família, a gente talvez não tivesse conseguido terminar tudo que a gente terminou, fazer tudo que a gente fez e sair com um motorhome tão confortável como a gente saiu. A gente conseguiu concluir, assim, foram pouquíssimos os detalhes que a gente não terminou e que a gente trouxe o material para terminar durante a viagem. No dia 12 tinha muita coisa para fazer, tinha muita coisa para fazer. Tinha muita coisa para trazer para dentro do ônibus, tinha muita coisa que a gente tinha separado dentro de casa, mas que tinha que trazer, a gente tinha que carregar, no caso. Era uma mudança, querendo ou não, uma mudança, porque a gente não tem um tempo determinado que a gente vai ficar viajando. A gente simplesmente saiu de casa, se mudou para dentro do ônibus e vamos embora. Então, a gente trabalhou até o momento que a gente saiu, a gente trabalhou. Eu lembro que no dia 13 ainda, no dia que a gente saiu, eu tava soldando o suporte para carregar as bicicletas lá atrás. Então foi bem puxado e a ideia era sair no dia 13 bem cedinho, porque a gente tinha como obrigação, definição, que a gente não ia chegar no Uruguai no mesmo dia que a gente saísse de casa, porque são 600 quilômetros, é bem puxado. Se a gente faz de carro já é puxado, imagina com um ônibus desse tamanho que tipo, a gente não tinha muita experiência, né, de como ia ser, a gente não sabia como ia ser. E então a gente definiu o Uruguai como nosso primeiro país, nossa primeira fronteira a ser atravessada, e a gente saiu no dia 13, foi mágico, assim, pegar a estrada, sair de casa. E aí a gente quando saiu no portão, eu disse, pá, a viagem começou. E a gente parou na 118 para abastecer a primeira abastecida do Wilson, né? A gente estava imaginando que ia dar um valor exorbitante, porque fazia tempo que a gente não abastecia ele, fazia tempo que a gente não andava com ele, então a gente não sabia exatamente quanto que tinha de diesel. E no fim não deu tanto assim, acho que entrou, sei lá, não tenho certeza, mas acho que foi 100 litros. O Wilson tem uma capacidade aí no tanque, né, para 300 litros, então a gente estava contando que ele tivesse meio que na reserva, mas não tava. E aí a saída de Porto Alegre ali, passar pela Freeway, a ponte do Guaíba, isso foi despertando um sentimento assim de, meu Deus, está acontecendo.
A viagem que a gente tanto sonhou, o momento que a gente tanto esperou, tá acontecendo. Dirigir o ônibus, pra mim, é muito diferente do que dirigir um carro, assim. Existe o cansaço físico, mas não existe o cansaço mental. Eu não penso assim, nossa, falta muito para chegar, entendeu? Eu dirigi o ônibus, eu sempre quis o ônibus exatamente por isso, porque pela atmosfera que aquilo ali me traz, sabe? É uma coisa gigante, o ônibus é enorme, mas tu tá ali, sabe? A direção é grande, não sei, é uma emoção diferente. Então foi muito bacana. A gente tinha a ideia de chegar em Rio Grande no primeiro dia, porque era num sábado e no domingo ia ser Dia dos Pais. Então eu queria cruzar a fronteira ainda no Dia dos Pais para fazer um almoço, fazer um churrasco lá e tal. Já com carne uruguaia, né? Queria estar em terra uruguaia já no Dia dos Pais. Mas como a gente saiu muito tarde de casa no sábado, quando a gente estava chegando em Camaquã, começou a escurecer. E a estrada estava muito ruim. E era vai e vem, né? E eu ainda não estava acostumado com aquela coisa, o ônibus muito grande. Vinha caminhão do lado contrário também, que eram enormes. E eu disse não. Como a gente tinha combinado, a ideia não era viajar à noite, então vamos encostar, vamos parar, amanhã a gente segue, essa estrada não é boa. Amanhã a gente segue, tipo, vamos esquecer essa coisa de hora para chegar e vamos ir curtindo. E quando anoiteceu, eu pesquisei no iUberlândia, né, e vi que tinha um paradouro Cristal, fica ali perto de Camaquã. E a gente resolveu parar lá para perguntar. E eles foram super solícitos com a gente. É um paradouro desses que tem para ônibus de viagem, né? E aí, meu pessoal, como é que estamos? Manuzinha, Carlinha foi ali perguntar. E aí, Merece? Hã? Merece? O que merece? Merece? Paramos aqui no Paradouro Grill, em Camaquã, Cristal, acho que Cristal, não sei se é Cristal. E aí? Tem ali o último box, que a gente pode parar ali, mas tem ônibus ali, eu acho que é ali que param os ônibus, né? Se a gente quiser parar ali do lado do posto, pra lá, assim, que daí dá pra gente entrar um pouquinho, fica mais recuado, Sim. Também pode. Então tá, aqui parece ser um paradouro desses ônibus de viagem, o pessoal que viaja de ônibus. Tem bastante ônibus parado lá. Agora a gente vai estacionar, daí a gente consegue. Mas vamos procurar um lugarzinho calmo e tranquilo aí pra gente parar e fazer uma comidinha pra nós. Vamos lá? Vai. E geralmente os ônibus de viagem param, aí tem restaurante pro pessoal descer, né, comer alguma coisa e pra viagem continuar. E aí tem o paradouro com um restaurante e do lado tem um posto. Então o pessoal eles ficaram meio preocupados assim de a gente ficar perto dos ônibus e ficar com barulho, né? Então eles nos indicaram um local mais afastado, assim, mais tranquilo pra gente passar a noite. E foi super tranquilo. Era uma área bem isolada, assim, não tinha ninguém. E daí foi a primeira vez que a Carlinha teve que descer do ônibus pra ajudar a manobrar, porque o telhado era baixo. Eu podia pegar a parte de cima do ônibus, podia pegar no telhado e tal. Eu sei que a gente estacionou super bem ali, de boa. E eu achei aquilo lá tão tranquilo que eu até fiquei meio desconfiado. Será que é tão fácil assim? A gente já tinha dormido em postos de gasolina, mas não, sei lá. Achei muito fácil, achei muito tranquilo. Sei que a gente estacionou, liguei o inversor, que a gente tem uma autonomia bem boa ali. A gente ligou a televisão ali pra Manuzinha ver um desenho. E nossa, a gente tava na estrada, sabe? Essa é a primeira noite na estrada, longe de casa. E depois de toda a emoção que tinha nos pegado lá por causa dos dog, a choradeira. Mas dormir ali foi
foi a gente tá na estrada. A gente dormiu ali super bem, a gente conseguiu fazer a nossa primeira janta, o primeiro acidente, né, com um item da geladeira. Vocês vão ver nos próximos vídeos o que aconteceu. E no dia seguinte a gente pretendia, isso foi no sábado, né, a gente pretendia chegar no Uruguai no domingo, que era Dia dos Pais. Então a gente não quis colocar despertador, a gente quis acordar assim, porque a gente vinha numa batida muito corrida, então a gente não queria ter isso nesses primeiros dias de viagem. Então a gente não botou despertador, a gente deixou o sono, né, a gente acordar assim sozinhos. Bom dia, gente, tudo bem? Acordamos aqui em Cristal, Dia dos Pais hoje. Primeiro dia dos papais na estrada. Essa moça que já tá pronta pra passar o dia dos pais com o papai dela. Passou maquiagem, filha? Batom. Vai lá passar o batom então. Mas aqui vai. A mãe te ajuda. Então é isso, gente. A gente tá passando um cafezinho aqui. E a gente vai seguir em direção ao Uruguai. Vamos ver se a gente consegue atravessar hoje. O dia tá muito bonito. O sol. E eu tomei banho agora de manhã, já consegui tomar banho, ontem queria tomar banho, mas estava muito cansada, acabei não tomando. E é isso aí, a gente vai tomar um café então e seguir viagem. E acordamos, tomamos café da manhã, tranquilos ali, e depois a gente pegou a estrada, era por volta de umas 9h30, 10 horas mais ou menos. A gente acordou Dia dos Pais, a gente tomou um cafezinho bem gostoso ali. E eu ainda achava que a gente ia chegar no Uruguai naquele dia. Pensei, não, a gente almoça de tarde, a gente faz um churrasco às 3, 4 da tarde. A gente dá uma enganada no estômago e a gente faz um churrasco de tarde para comemorar o Dia dos Pais no Uruguai. E daí a gente saiu ali de Camaquã. Logo que a gente saiu, a estrada virou um tapete, assim. A gente podia ter continuado um pouco mais no dia anterior. E aí, uns 300 metros depois desse paradouro, já tinha o primeiro pedágio, que foi, acho que 24,50, se não me engano. E dali em diante, a pista, assim, a estrada ficou uma perfeição, né? Ficou maravilhoso. E aí a gente foi curtindo a viagem, assim, as estradas, eram estradas novas que a gente não estava acostumada a passar, né, as nossas viagens eram sempre pegando a freeway e outras estradas. E aí a gente chegou em Rio Grande para almoçar. E a gente parou lá num posto que tem na entrada da cidade. E eu lembro que a gente começou a receber umas mensagens no Insta. O pessoal começou a ver o ônibus e tirava foto. Nossa, isso foi demais pra gente, porque as pessoas estão vendo que a gente tá viajando e estão vindo procurar, que legal, querendo saber, querendo conhecer a gente, né? Querendo conhecer o projeto. E mandando mensagens de incentivo, assim, mensagens muito bacanas. E aí eu sei que a gente almoçou ali, deu uma descansada. E na hora de seguir viagem, a gente se deu conta que a gente tava sem dinheiro. E aí a gente foi a cata de um posto com 24 horas e a gente não encontrava. E aí até que a gente parou num posto, eles disseram, não, vocês não vão encontrar 24 horas aqui. Sei que conversando lá com o frentista, o Douglas, ele deu a ideia, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar um valor e tu pega um retorno. Tu paga no cartão como se tivesse abastecido a mais e aí pega esse retorno em dinheiro. Que a gente ficou meio assim de chegar no Chuí sem nada. A gente já sabia que não ia ter nenhum pedágio ali naquele trecho, mas a gente não queria chegar até o Chuí sem dinheiro nenhum. E aí a gente, outra vez, né, que a gente foi pro Uruguai, que a gente passou pelo Taim, a gente tava cansado, ou o tempo tava ruim, muito vento, meio friozinho, então a gente não, das outras vezes, tanto na ida quanto na volta, a gente não conseguiu aproveitar ali o Taim. E dessa vez o tempo tava perfeito. E daí a gente pegou a estrada
para passar pelo Taim. Quando a gente saiu de casa, a gente já tinha expectativa de fazer a viagem até o Uruguai em 2 dias. Passar a fronteira no segundo dia, mas fazer em 2 dias, porque a gente já tinha tido a experiência de fazer num dia só e pegar o Taim ali já cansado, e o Taim dá uns 60 quilômetros ali de nada, né, de só estrada, e a gente tinha combinado da gente pegar o Taim com calma. E se a gente tem alguma coisa para recomendar para vocês, façam isso. Peguem o Taim com tempo, curtam o Taim com o tempo que ele merece ser curtido, porque eu tinha passado 2 vezes ali. Nenhuma vez eu curti tanto que nem quando a gente passou. O dia estava lindo, não tinha vento. Um ventinho normal, nada perto do que eu já tinha pego. Tinha sol, não estava nublado. Tava fantástico, assim, as capivaras ali. A gente viu um crocodilo só, a gente não viu muitos. Mas foi uma experiência como tivesse sido a primeira. Então a gente conseguiu parar, a gente conseguiu mostrar pra Manu, foi muito bacana. E a gente ficou ali, a gente achava que a gente ia passar esses 60 quilômetros rapidão, assim, mas a real é que a gente parou ali e ficou umas 2 horas parado, curtindo, fotografando, fazendo imagem com drone. Foi um momento bacana, assim, né, de início de viagem. Só que com isso a gente chegou no Chuí tarde, a gente chegou à noite. E aí a gente não conseguiu cruzar a fronteira. Boa noite, gente! Chegamos no Chuí já. Estamos estacionados aqui em um posto de gasolina, na área aqui de Caminhões. Chegamos já era noite. A gente primeiro parou num posto. Logo que entra, assim, que chega, é o primeiro posto que tem. Mas já tava cheio e dava pra ficar, mas só assim, bem na entrada do posto. Então a gente ia passar a noite com barulho de caminhão e de carro que acabam entrando. Resolvemos procurar um outro posto que tem um pouco mais perto do centrinho ali do Chuí, né? Encontramos um posto Ipiranga. Eles têm um pátio aqui para caminhões. E aí tinha espaço, e aí é mais tranquilo. Ao lado de uma escola também. Então já estamos aqui instalados. O Douglas tá ali descarregando os cartões de memória, algumas imagens que a gente fez ali no Taim, na reserva do Taim. A Nuzinha tá aqui jogando um pouquinho, vendo um pouquinho de YouTube. E eu já vou começar ali a preparar uma jantinha pra gente. Acredito que a gente cruze a fronteira amanhã. Então a gente precisa acabar com tudo que tem de alimentos que não passam na fronteira. Carne, legumes, verduras. E aí é isso que eu vou fazer. Vou dar uma geralzinha ali, ver o que eu consigo aproveitar. E amanhã a gente vai dar uma voltinha aqui pelo centrinho, ver internet, os chips, né, para os celulares. Quando a gente chegou lá, a gente se deu conta de outra coisa. Não era só de dinheiro, pouca quantidade que a gente precisava. A gente não se deu conta que a gente não se organizou na questão do dinheiro para fazer câmbio. E no dia seguinte a gente foi atrás disso e a gente fez um cartão da Wise, só que não funcionava lá. E a gente ficou meio assim porque a gente não tinha Santander, a gente tem conta no Santander, o Wise não estava funcionando, tinham 24 horas que não permitiu a gente tirar fazer saque no Santander, porque precisava de uma senha lá que a gente não tinha cadastrado, não tinha agência do Santander, e aquela tensão começou a bater, né? Meu Deus, o que vai acontecer agora? E daí a gente foi pesquisar, viu que em Santa Vitória do Palmar tinha uma agência de Santander, mas daí a gente meio que não queria sair dali, né? Voltar tudo. E aí o Douglas foi pesquisar, ia, né, pesquisando sobre esse tipo de situação. Em algum canal falaram da agência do Bradesco que tinha ali no Chuí. E o Douglas se deu conta que ele tinha um cartão que ele tem uma conta no Bradesco.
E a gente trouxe os cartões, e aí ele conseguiu ir lá na agência, desbloqueou os cartões, porque não estavam nem desbloqueados. E aí ele se deu conta dessa conta do Bradesco e foi atrás, né, pra fazer a função, conseguiu desbloquear, conseguiu fazer lá o saque, a gente fez o câmbio e ainda... Dinheiro tá bom, eu consegui comprar os chips de internet pra gente poder habilitar depois nos nossos celulares. Eu também não queria cruzar a fronteira sem os documentos impressos, a gente tinha tudo digital, tudo no celular, né? Mas eu fiquei com medo deles pedirem lá na fronteira e a gente não ter nada, ter que voltar e atrasar mais ainda isso. Então a gente aproveitou essa segunda-feira ali durante o dia pra fazer esses trâmites, né? Fazer essas correrias. E para final do dia a gente cruzar a fronteira. E foi muito especial esses primeiros momentos na estrada. Foi tudo muito intenso até esse momento aí, né? Mas foi uma realização assim absurda. A gente ficou muito feliz desses primeiros momentos na estrada. E no próximo episódio a gente vai contar como é que foi essa fronteira, como é que foi atravessar a fronteira do Uruguai, como é que foram esses primeiros dias. Então, fica ligado, te inscreve aqui no canal pra tu receba a notificação do nosso próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui pra gente, que a gente vai ficar bem contente, bem faceiros de interagir com vocês, tá? Até o próximo vídeo. Beijo!